Como jogar Frisbee Ultimate. Aprendendo as regras. Encontre um campo de jogo. Para brincar de Frisbee Ultimate, será preciso bastante espaço. Tradicionalmente jogado em campos de futebol, o Frisbee Ultimate pode ser feito em qualquer local aberto de pelo menos 64 metros por 36,5 metros, com zonas finais de 22,5 metros de profundidade em cada extremidade, onde os pontos serão marcados. Use o espaço disponível. Caso esteja jogando no quintal, não se preocupe em medi-lo. Apenas marque as zonas finais e comece a jogar. Divida os jogadores em 2 times. O Frisbee Ultimate é um esporte coletivo que exige um punhado de pessoas em cada time. Por isso, separe seus amigos em grupos iguais. O mínimo absoluto de jogadores seria de 2 a 4 por time. Mas esse jogo vai ser muito complicado. Prefira de 5 a 7 pessoas de cada lado. Um time padrão de Frisbee Ultimate tem 7 jogadores. Mas uma brincadeira casual pode ter mais. As substituições são feitas após a marcação de um ponto. Jogue com o tipo correto de disco. O Frisbee Ultimate pode ser jogado com qualquer frisbee, ainda que seja mais simples. Além de recomendado usar um disco ligeiramente mais pesado do que aquele usado nas brincadeiras na praia. Assim, controlar os passes vai ser mais fácil. Prefira discos de 175 gramas, encontrados em lojas esportivas. Aprenda como a jogada se desenvolve. Assim como no futebol, cada time tem um campo, o qual precisam defender, enquanto tentam marcar pontos do lado adversário. O objetivo do jogo é mover o disco até a zona final do adversário por meio de passes entre os jogadores. O jogador com o frisbee não deve se movimentar nem ficar com o disco por mais de 10 segundos. O restante do time poderá se mover pelo campo tentando encontrar um local aberto para receber o passe. Se o passe não funcionar ou for interceptado, o time adversário toma posse do disco no mesmo local. Enquanto isso, o time que não está com o disco tentará interceptar a jogada. Descubra se há uma liga na sua região. Talvez seja complicado encontrar pessoas dispostas a jogarem casualmente. Por isso, a melhor forma de aprender o Frisbee Ultimate, além de conhecer gente nova, é numa liga já estabelecida. Jogando. Jogue o Frisbee ao time vencedor do cara e coroa. Após a divisão das equipes, jogue uma moeda e veja qual time ficará com a posse do disco e, consequentemente, começará o jogo. O time oposto ficará na zona final e jogará o disco para qualquer jogador adversário pegar. Isso é muito parecido com o começo de um jogo de futebol americano. O mesmo acontece quando um ponto é marcado. A pessoa que for jogar o disco precisa verificar se todo mundo está em posição e, depois, lançar o frisbee na direção do time adversário. Todos os jogadores do time sem o disco devem correr na direção da outra equipe para começar a defesa. Marque pontos com passes completos. Para isso, é preciso atravessar o disco pela zona de defesa do adversário. Após um time marcar um ponto, o outro fica com o disco. Em seguida, os jogadores vão tentar fazer o mesmo, com os adversários tentando interromper esse processo e pegar o disco para fazer mais um ponto.
Um ponto é marcado quando um jogador na zona final pega o disco. Assim, a jogada termina e o outro time toma posse do frisbee. As substituições podem ser feitas no intervalo após um ponto, antes de que o outro time tome posse do disco. Nunca faça contato físico com outro jogador, pois isso é proibido. Quaisquer jogadas provocativas não são permitidas. É importante para os defensores marcarem o outro time, assim como no basquete, por exemplo, mas evitando encostar nos adversários. É papel da defesa cronometrar o jogador que está com o disco contando até 10 em voz alta. Jogue até um dos times chegar a 15 pontos. Geralmente, é isso que acontece em um jogo padrão de Frisbee Ultimate. Ainda que essa regra possa ser modificada de acordo com os jogadores. No entanto, um jogo de 15 pontos pode levar tanto 1 hora quanto 1 hora e meia. Portanto, se não tiverem muito tempo sobrando, o legal é jogar de 7 a 10 pontos. Controle-se. O Frisbee Ultimate é bem anarquista, pois não há juiz nem mesmo nos jogos de campeonato. As discussões, os desentendimentos e os pontos são resolvidos por ambos os times no campo de jogo. Por isso, é preciso ter honestidade e boa vontade para que o jogo seja divertido. Às vezes, um observador é utilizado para dar uma opinião objetiva. Ele não é ligado a nenhum dos times e pode ser utilizado para detalhes procedurais, como cronometrar o tempo, usando estratégias. Pratique os passes antes de tentar jogar o Ultimate. Para fazer isso corretamente, coloque o indicador e o dedo médio sob o disco, perto da aba. Dobre-os para deixar a pegada mais firme e gire o corpo para o lado da mão que vai arremessar. Dê um passo para a frente com o pé dominante e endireite o corpo. Assim que estiver virado para a frente, mova o punho rapidamente. Libere o disco e aponte na direção desejada. Mantenha o frisbee paralelo ao chão. Conforme melhora no jogo, aprenda passes mais avançados. Com o tempo, é possível desenvolver movimentos mais complexos com um pouco de prática. Um deles é colocar os dedos indicador e médio sob o disco e o polegar por cima. Não os dobre. Erga o disco acima da cabeça e angule na direção dela. O ângulo deverá ficar entre 50 a 55 graus. Mantendo essa medida, jogue o disco para cima e para frente. Ele vai voar perpendicularmente ao chão por alguns segundos e virar de cabeça para baixo antes de cair suavemente. Esse passe é um pouquinho complicado de se pegar, mas pode ser utilizado quando a defesa do outro time for muito boa. Outro passe é feito da seguinte forma: coloque o indicador e o dedo médio sob o disco e dobre-os perto da aba. Coloque o polegar na parte de cima. Gire o corpo ligeiramente na direção do disco e mova rapidamente o punho para liberá-lo. Faça isso na direção do próprio corpo. Assim o disco vai receber o impulso para voar. Esse passe é bem útil quando você estiver sendo marcado, mas o domínio dele exige prática. Faça passes rápidos. A diferença entre times bons e medianos está na velocidade das jogadas. Pratique passes precisos e rápidos, além de se movimentar rapidamente pelo campo para que a defesa fique desarmada. Ainda que o jogador em posse do disco tenha 10 segundos para passá-lo.
Ultrapassar 5 segundos deve ser uma raridade. Não se preocupe em jogar direto para a zona final, pois esses passos longos têm pouco probabilidade de pontuar. Deixe os jogadores mais rápidos pegarem os passes. Jogar o disco para um jogador mais lento é uma boa oportunidade para que o outro time pegue o frisbee. Em vez disso, pratique encontrar espaços abertos na defesa nos quais jogar o disco. Assim, os jogadores poderão pegá-lo mais facilmente. Essa técnica é bem mais eficaz. Não se apresse, a menos que veja uma excelente oportunidade. Não é preciso correr pelo campo assim que pegar o disco. Concentre-se em realizar passes de alta probabilidade e controlar a posse do frisbee. Não em pontuar imediatamente. Faça bom proveito de ter o disco. Realize passes secos e precisos e se movimente pelo campo gradualmente. Assim como no futebol, é possível se movimentar em qualquer direção. Caso precise recuar o disco para retomar o controle do campo, faça isso. O objetivo é avançar, mas recuar pode ser uma boa estratégia. Vá para locais livres, sempre que não estiver com o disco. É preciso se movimentar constantemente para encontrar caminhos abertos. Deixe os jogadores se espalharem. Interrompa as jogadas. Pegue o disco e se apresse. Aprenda a zigue-zaguear, pegando rotas curtas na frente do jogador com o disco, em vez de se movimentar em paralelo a ele. Isso resultará em passes de alta probabilidade e dará mais oportunidades para o jogador com o frisbee. Pratique as rotas. Assim como no basquete, é importante que os jogadores saibam suas posições, principalmente quando o time estiver prestes a marcar um ponto. Movimentar o ataque é uma boa forma de controlar o jogo. Se o jogador com o disco adivinhar para qual lado você for correr, poderá desequilibrar seu jogo. Na defesa, faça uma marcação 1 a 1. Ou seja, o melhor é ter um jogador marcando determinado adversário durante todo o jogo. A defesa deve ser uma combinação de basquete e futebol americano, usando os braços para interceptar os passes do adversário. Os defensores precisam formar uma barreira de pelo menos 1 metro de distância ao redor do jogador com o frisbee, pois não podem encostar nele. Lembre-se, sem contato físico. Tente observar os quadris dos jogadores de defesa, em vez de ficar de olho no disco. Fique entre eles e o jogador com o frisbee para ter mais chances de interceptar a jogada.